Muito bem, muito bem, muito bem. Eu novamente avisei o Luiz para continuarmos a nossa aula, cena 7 do livro de Atos dos Apóstolos, sem muita demora. Vamos direto aqui para a nossa tela, né? Essa é uma das partes mais demoradas, que é o exercício de descoberta das verdades e a aplicação para as nossas vidas, ou a lição para as nossas vidas. Não é a parte mais difícil, hein? É a parte mais demorada, mas não é a mais difícil. Por quê? Porque a gente já tem tudo. Então vamos lá. A descoberta das verdades iniciais está aqui. Cena 7, personagem 1, primeiro personagem. As autoridades religiosas. Lembra-se que as autoridades religiosas apareceram 29 vezes o primeiro personagem. Então, nós já trouxemos para cá todas as vezes que ele apareceu e já trouxemos para cá o texto e o que nós vamos fazer. Então, as autoridades religiosas aparecem no verso 5. Cadê elas? Vamos ver aqui. No dia seguinte, reuniram-se. Aqui elas, ó. Tá aqui, ó. Reuniram-se em Jerusalém as autoridades. Olha elas aqui novamente. Os anciãos. E aqui é uma descrição de que autoridades eram essas. Beleza? Então tá aqui. A partir disso, nós vamos aqui para a primeira verdade. As autoridades religiosas se reuniram no dia seguinte. Em Jerusalém. E eram, dois pontos, os anciãos e os escribas. Para começar, né? Porque a gente vai ter aí no verso seguinte, o verso 6, e os escribas com o sumo sacerdote. Eu vou ligar, tá, pessoal? Eu vou ligar o verso 5 e o 6. Vamos fazer uma coisa só aqui. Tá muito próximo, tá muito ligado, então não tem nem ponto, nem separação nenhuma entre os dois versos. Então, é um sinal claro de que os dois versos estão ligados, né? Versos 5 e 6. Pronto, já fizemos os ajustes necessários. Posso apagar isso aqui também. E aqui eu vou puxar o texto para cá. Pronto. Beleza. Aí sim. Então tá. Reuniram-se no dia seguinte em Jerusalém e eram os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anás e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pronto. Esta é uma informação que o texto está nos dando. Aqui tem uma verdade. Que verdade? As autoridades, junto com os anciãos e escribas, se reuniram com o pessoal do sumo sacerdócio. Então se reuniu o baixo clero com o alto clero, certo? Os líderes mais baixos aos mais altos. É isso que o texto está nos ensinando aqui. Agora, que lição a gente vai tirar disso? Talvez temos que pegar mais um pouco, né? E pondo-os perante eles, os arguíram com que poder, em nome de quem fizeram aquele milagre, né? Eu acho até, pessoal, que o ideal é a gente reunir até o 7. A gente vai reunir até o 7. Porque o 7 é a pergunta, né? Eles não só se reuniram, né? Eles se reuniram e aí fazem a pergunta. Então aqui vai ficar versos 5 a 7. 5 a 7. E eu posso então eliminar isso aqui também. Venho aqui. Pronto, 5 a 7. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder e em nome de quem? Com que poder e em nome de quem fizeram o
Milagre. Pronto. Aí, agora sim, nós temos base para criar aqui a nossa lição, ok? Deixa eu só pegar isso aqui e isto. Eu e você aprendemos que as autoridades religiosas sempre vão discutir fatos envolvendo o poder de Deus se manifestando através de pessoas que agirão no meio do povo. Eles estarão atrás da teologia, por trás dos eventos. É isso que está acontecendo aqui. Você pode colocar com palavras diferentes, né? Isso é normal, mas você tem que entender a essência. Qual é a essência? Deixa eu só corrigir. Qual é a essência? Eu e você aprendemos que as autoridades religiosas sempre vão discutir fatos envolvendo o poder de Deus se manifestando através de pessoas no meio do povo. Vou tirar esse que agirão. No meio do povo. Eles estarão atrás da teologia, por trás dos eventos. Então, nunca a gente não adianta esperar que se Deus usar você, não vai haver aí um desconforto para quem está na liderança. É lógico que vai. A questão é, o que fazer com esse desconforto da nossa parte, se Deus nos usar, e o que a liderança das nossas igrejas vão fazer a partir do desconforto. Porque uma coisa é, você tem um desconforto porque está acontecendo algo que não é natural ao processo teológico que nós vivemos. Não faz parte da nossa igreja esses acontecimentos aí. Eles são diferentes. Então é natural que a liderança se reúna, discuta, converse com quem viveu isso. Isso é natural. E sempre vai acontecer. Agora, o que acontece a partir daí? Aí vai depender das autoridades que elas vão fazer e da nossa atitude como alguém que foi usado por Deus. Porque eu posso ter uma atitude negativa, ruim, brava sabe, apelativa. Posso também. Ou eu posso agir da maneira que Deus espera que eu aja. E, da mesma forma, as autoridades, elas podem chamar, conversar, entender e aceitar que é uma questão divina. Ou elas podem rejeitar isso como uma questão divina. E aí, a pessoa que foi usada por Deus vai ter problema naquele lugar, naquela denominação. É isso que a primeira lição vai nos ensinar. Agora nós vamos então para a segunda lição, certo? Seria a quarta, mas nós fizemos aqui as adaptações, então, segunda lição. E então vamos lá, né? Segunda. As autoridades religiosas. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disseram. Isso aqui é Pedro, então nós não precisamos dele. As autoridades religiosas ouviram vou colocar o Pedro aqui. Ouviram aos apóstolos. Aos apóstolos cheios do Espírito Santo. Como não é o nosso objetivo, né? Não precisava mais.
dizer, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por qual foi curado, verso 8, parecendo que está até faltando, né? 8 e 9, tá sim. Já tá o 9. É que o 10 é outra coisa, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, anciãos, visto que hoje somos interrogados. Eu acho que eu vou juntar até o 10, viu, pessoal? Porque ainda tá faltando um sentido aqui ainda. Então eu vou sugar ele para cá e vou aqui do 8 ao 10. Pronto. Do 8 ao 10. Aí isso aqui eu posso apagar então, né? E puxar o 10 aqui para cima. As autoridades religiosas ouviram, tomai conhecimento, vós, de modo como fora curado. Deviam tomar conhecimento, eles todos e todo o povo, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem eles haviam crucificado e a quem Deus havia ressuscitado dentre os mortos, sim, em nome dele, era que aquele estava curado perante eles. Pronto, terminamos. Aí agora sim ficou muito mais coerente, né? Indo até o 10. Vamos ver o que nós vamos aprender aqui. Vamos trazer para cá e vamos aplicar um estilo que eu gosto de usar só para isso. E vamos lá. Eu e você aprendemos que as autoridades religiosas poderão ter que lidar com homens cheios do Espírito Santo. E ocorrendo, ouvirão sua defesa, que certamente eu e você aprendemos que as autoridades religiosas, interrogando seus liderados por conta do poder de Deus manifesto por meio deles, poderão ter que lidar com homens cheios do Espírito Santo, falando ousadamente
de que todo milagre ou bem praticado ao povo é feito e realizado em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem as autoridades podem estar ainda crucificando, vivendo uma vida de incredulidade nele. Pois todo milagre, pois toda cura miraculosa é feita em nome dele. E ainda podem estar crucificando, vírgula, vivendo uma vida de incredulidade nele, pois toda cura miraculosa realizada na igreja é feita em nome dele. Ninguém faz uma cura em nome de si mesmo. Oh, em nome do ABCI, levanta, em nome do ABCI seja curado. Toda cura feita em qualquer que seja a igreja é feita em nome dele, para a glória dele. É o poder dele que tem que sair para que alguém realize alguma coisa. É graça sempre. Então, as autoridades não vão aceitar, elas não costumam aceitar. É choque de poder. É um grupo perdendo poder. Nem é perdendo poder, é porque não sabem aproveitar os talentos que tem na igreja. Sabe? Não sabe aproveitar os dons que tem na igreja. Então, alguém se desponta, você já ataca, corta o mal pela raiz e mata a fé daquela pessoa também. É isso que normalmente acontece. Então tá, segunda lição. Agora vamos para a terceira, né? A gente tem que alterar porque nós acoplamos o verso 10 aqui. Então copiamos as 6, né? E agora vamos colar todas elas aqui. Já disse, né? Diversas aulas que a gente tem um recurso, né, no Word que nos permite fazer esse tipo de colagem, né, de colar tudo. Isso aqui está aqui só para mim copiar esse modelo. E agora sim, na conclusão, eu costumo apagar essa parte do eu e você. Só na conclusão, tá? Beleza, então agora vamos usar aquele formato que a gente copiou e vamos pegar a essência de cada lição para fazermos o tema. As autoridades religiosas sempre vão discutir fatos envolvendo o poder de Deus se manifestando através de pessoas. Então, a
Aconteceu alguma coisa na sua igreja, alguém foi usado por Deus, as autoridades vão entrar, a liderança vai entrar. As autoridades religiosas, interrogando seus liderados por conta do poder de Deus manifesto por meio deles, interrogando seus liderados, a essência é isso aqui, poderão ter que lidar com homens cheios do Espírito Santo, falando ousadamente de que todo milagre praticado ao povo é feito em nome de Jesus. A quem as autoridades podem estar crucificando, vivendo uma vida de incredulidade. Podem estar negando, não é? Pode ser, mesma coisa. Vivendo uma vida de incredulidade. Pois toda a cura miraculosa é realizada na igreja, é feita em nome dele. Beleza, está aqui a essência. Deixa eu repetir. Podem discutir envolvendo as autoridades, podem interrogar seus liderados e ouvir deles algumas verdades. As autoridades religiosas rejeitam a Jesus, a pedra central do cristianismo. Quando atacam, rejeitam a Jesus. Vou tirar isso aqui quando atacam aqueles que ele usa. Pronto, aí sim. É a essência. As autoridades religiosas irão testemunhar a intrepidez dos crentes cheios do Espírito Santo. Ainda que saibam da sua origem humilde, irão se surpreender e terão que reconhecer que eles estão com Jesus. Os homens e mulheres, crianças curados, falarão por eles contra tais autoridades. Beleza. As autoridades irão mandar sair da igreja pessoas usadas por Deus. Eles farão reuniões para ver o que fazer com quem está sendo usado por Deus. Eles irão reconhecer e não negarão que os sinais notórios estão sendo feitos. Aqui tem várias lições, né? Mas ameaçarão e advertirão quem quer que seja. As autoridades religiosas terão que ouvir verdades da boca de quem é usado por Deus. E uma delas será, a essência é isso, e uma delas será, deixa eu ir lá para 6 corrigir. E uma delas será, pronto, corrigir. Para não ficar erro para trás que a gente pode errar. É mais prudente a nós ouvir a Deus do que a vocês. Não iremos nos calar diante do que somos testemunhas. Então estas autoridades partirão para ameaças maiores, mas terão que se conter, pois todo o povo glorificará a Deus. Beleza, aqui agora o tema. Feito isso, eu já tenho o tema. 6 consequências. Desvendando o comportamento das autoridades religiosas e seus efeitos. Pode ser assim ou só desvendando o comportamento das autoridades religiosas. Alguns comportamentos das autoridades religiosas. Alguns comportamentos que poderemos notar nas autoridades religiosas. Pronto, o tema é esse. O tema 1, cena 7. Tema 1 é esse. E agora, vamos fazer um resumo. Quem já
está aprendendo esse método só para si mesmo, acabou, pode parar se quiser. Quem está aprendendo para usar, vem aqui agora, pega tudo isso e traz aqui para baixo. Por quê? Porque agora nós vamos fazer o resumo das lições. Ó, colei tudo aqui e vou pegar isso aqui para usar só como referência. Vou apagar, não preciso disso. E pronto. Agora eu vou fazer o resumo das lições observando esse tema. Vou diminuir um pouco para a gente ter uma visão melhor. Depois eu vou ter que resumir mais ainda. Eu não preciso mais dessa palavrinha aqui, a lição, né? Alguns comportamentos que podemos notar nas autoridades religiosas. Eu não preciso mais da frase autoridades religiosas. Não preciso. Agora eu vou trocar isso tudo para elas. Sempre vão discutir, certo? Elas sempre vão discutir fatos envolvendo o poder de Deus manifestando-se através de pessoas no meio do povo. Eu vou apagar isso aqui, o resto eu uso na exposição. Deixa até aqui. Elas interrogarão seus liderados por conta do poder de Deus manifestado. Poderão ter que lidar, elas interrogarão e ela os interrogarão e poderão ter que lidar com homens cheios do Espírito Santo, falando verdades inconvenientes. Vou deixar assim. Posso apagar o resto tudinho? Porque o resto eu vou usar na exposição, tá? Vou mudar esse negócio e vou... Elas interrogarão. Elas os interrogarão e poderão ter que... Ó, e poderão ter que... Ó, posso até melhorar para diminuir. Ouvir... verdades inconvenientes. Elas os interrogarão e poderão ter que ouvir verdades inconvenientes. Elas rejeitam a Jesus. Esse aqui eu não vou precisar, eu vou usar isso aqui. Jesus, que é a pedra angular do cristianismo, está sendo rejeitado pelas autoridades. Quando atacam aqueles que ele usa na igreja, elas irão testemunhar a intrepidez dos crentes cheios do Espírito Santo. Vou tirar tudo isso. E ainda que saibam a sua origem, vão se surpreender. E vão se surpreender e admitir que eles estão com Jesus. O resto eu posso usar só na exposição. Elas irão mandar sair da igreja pessoas usadas por Deus. Pessoas usadas por Deus. Eles farão reuniões. Isso aqui eu posso usar tudo na exposição. Elas terão que ouvir verdades das bocas de quem é usado por Deus. E uma delas será... Posso resumir isso aqui o seguinte: elas não poderão
calar aqueles que estão sendo usados por Deus, pois a eles importará obedecer a Deus. Essa parte dos milagres, do povo glorificando a Deus, eu vou deixar tudo para a exposição. Então, o resumo das lições é um momento em que você tem que fazer com que a lição fique o menor possível. Né? Elas sempre vão discutir fatos envolvendo o poder de Deus. Elas sempre vão discutir fatos envolvendo pessoas do povo sendo usadas por Deus. Aí sim ficou menor ainda, que a ideia é diminuir. Elas os interrogarão e ouvirão verdades inconvenientes aos seus ouvidos. Elas rejeitam a Jesus quando atacam aqueles que ele usa. Elas irão testemunhar a intrepidez dos crentes cheios do Espírito Santo e vão se surpreender. Eu acho que eu posso apagar tudo isso. O resto eu posso usar na explicação. Elas irão mandar sair da igreja pessoas usadas por Deus. Elas não poderão calar aqueles que estão sendo usados por Deus. Pronto, o resto eu posso usar tudo na explicação. Aí pronto. Agora vamos àquele finalzinho, aquele minuto que a gente usa como recorte. Vamos lá. Deixa eu deixar aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Isso, tá bom assim. Alguns comportamentos que podemos notar nas autoridades religiosas. Versos 5 a 7. Elas sempre vão discutir fatos envolvendo pessoas do povo sendo usadas por Deus. Então, se lá na igreja alguém começa a ser usado por Deus de maneira, não de maneira usurpativa, apelativa, mas de maneira real, essas autoridades vão discutir, vão fazer reuniões, vão dar um jeito de calar essa pessoa, de parar essa pessoa. Segundo lugar, outro comportamento que podemos notar nessas autoridades religiosas. Elas os interrogarão e ouvirão verdades inconvenientes aos seus ouvidos, porque essas pessoas falam, elas não ficam caladas. E terceiro, verso 11, elas rejeitam a Jesus quando atacam aqueles que ele usa. Elas precisam saber disso e é um comportamento delas. Quarto, elas irão testemunhar a intrepidez dos crentes cheios do Espírito Santo. O que eu tenho falado é que muitas autoridades religiosas, muitos homens que são grandes, tidos como grandes aí fora, eles não são cheios do Espírito. Eles não têm o poder do nome de Jesus nas suas vidas e por isso eles vão atacar aqueles que têm. Eu já fiz muito isso. Hoje eu tenho buscado o poder do nome de Jesus. Em quinto, as autoridades religiosas irão mandar sair da igreja pessoas que estão sendo usadas por Deus. Em sexto, as autoridades religiosas não poderão calar aqueles que estão sendo usados por Deus, porque para essas pessoas mais importa obedecer a Deus do que os homens. Graças a Deus por isso. É por isso que nasceu muitas igrejas, porque as pessoas foram sendo expulsas daquelas igrejas, muitas delas sendo usadas poderosamente por Jesus, usando o seu nome e o seu poder. Bem, terminamos por aqui. Atos 4, 5 a 22.
Interpretação seletiva, cena 7. Deus abençoe muito a sua